Olá, João Morando, estamos começando mais uma videoaula nesta bagaça e hoje a gente vai falar que havia uma pedra no meio do caminho. Falaremos sobre tipos de rocha e o tectonismo, os agentes internos do relevo. Começamos com os tipos de rocha. Então, em primeiro lugar, o que é uma rocha? As rochas são agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais. Então você tem a questão do mineral. Uma rocha pode ser composta de um mineral ou mais de um mineral, e um mineral pode ser composto de um ou mais elementos químicos. Como assim? Não entendi. Como você é burro? Para ser considerado uma rocha, um determinado agregado, né, a gente fala aí agregado, que agrega, né? Você pensou em outra coisa? Ah, não. Sério? Deve ter representatividade na escala cartográfica, ou seja, tem que ter um volume suficiente no planeta para a gente classificar como rocha. E ocorrer repetidamente no espaço e no tempo. Ou seja, o fenômeno geológico que forma aquela rocha deve ser suficientemente importante na história geológica para se dizer que aquele tipo de rocha faz parte da dinâmica da Terra. As rochas podem ser classificadas de acordo com sua composição química ou sua forma estrutural, sendo mais comum a gente classificar as rochas de acordo com o seu processo de formação, podendo ser de três tipos, né? A rocha magmática, a rocha metamórfica e as rochas sedimentares. Então aqui a gente chama de ciclo da rocha. Temos a rocha ígnea vulcânica, que é a rocha magmática extrusiva. Temos a rocha ígnea plutônica, que é a rocha magmática intrusiva, né? E aqui o processo de meteorização, que não tem nada a ver com meteorito, da qual forma o sedimento, a lixificação forma a rocha sedimentar, que no processo de temperatura e fusão, temperatura e pressão pode acontecer fusão parcial gerando a rocha metamórfica, mas a rocha magmática pode gerar diretamente a rocha metamórfica e a rocha metamórfica pode gerar a rocha magmática através da fusão da rocha parcialmente fundida no mano, que quando vem formar a rocha vulcânica pode formar sedimento, a rocha sedimentar metamórfica, a metamórfica pode se transformar em sedimento, formar a rocha sedimentar, como também pode formar a rocha metamórfica. Entendeu? Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Um pouquinho confuso? Mais ou menos. Vamos falar das rochas magmáticas. É formado pela solidificação e esfriamento do magma no interior do planeta. Constituem 80% da crosta terrestre, né? Então a rocha magmática é a rocha mais abundante ali, mas a gente vai ver a rocha sedimentar de uma outra maneira. Elas podem ser intrusivas, de interior, fácil de você lembrar, quando a solidificação ocorre lentamente dentro da crosta terrestre. Com isso, os minerais se agrupam e formam cristais a olho nu. Ou seja, como a solidificação é lenta no interior da crosta terrestre, ali no manto, né, os minerais não se fundem, ficando ali os agregados, você percebendo os minerais a olho nu. Exemplo, o granito e o diorito. Quando o magma resfria rapidamente na superfície terrestre, por exemplo, a lava, o magma quando sai pelo vulcão a gente chama de lava. Tem esses nomes técnicos aí que não sei pra que serve essa porra. Abra o olho, porra! Aí o magma resfria rapidamente na superfície terrestre através de um vulcão, por exemplo. E aí as rochas formadas são as extrusivas, o ex ali de exterior, fácil de você guardar. Com isso, não conseguimos distinguir os minerais e os componentes da rocha a olho nu. Então, exemplo, o basalto e a obsidiana. Eita porra! Rocha magmática intrusiva, aqui a gente tem um exemplo do granito, ali a gente tem um exemplo do diorito. Quando você percebe essas duas rochas, você vai ver os componentes cristalizados da rocha, da qual eu vejo diferentes componentes, né, minerálicos aqui que formam a rocha, tanto no granito quanto no diorito, uma rocha magmática intrusiva. Já a rocha magmática extrusiva, eu tenho o basalto e a obsidiana. Então eu posso reparar que ele tem um aspecto vítreo, né? Tem um certo brilho dessa rocha devido à fusão dos cristais, aonde eu não consigo perceber os cristais dessa rocha magmática a olho nu. Agora vamos falar das rochas metamórficas, são aquelas rochas que têm metamorfose. Não é uma larva que se transforma em borboleta. Formam-se no interior da crosta terrestre com a pressão e temperatura muito elevada e, devido aos fortes atritos ou à combinação química de dois ou mais minerais, transformam a estrutura das rochas existentes. Então essas rochas vão se transformar em outras rochas. Exemplo, a gente tem o gneiss, que vem da transformação do granito, uma rocha magmática. A gente tem a ardósia, que vem da transformação do xisto, ou seja, uma rocha metamórfica transformando em uma outra rocha metamórfica. E temos o mármore, que vem do calcário, ou seja, uma rocha metamórfica que vem de uma rocha sedimentar. Aqui a gente tem os três exemplos aí. O gneiss,
a ardósia e o mármore. A principal característica da rocha metamórfica é a sua estratigrafia. O que isso significa? Devido à pressão e temperatura, né, tende a comprimir as rochas, transformando seus elementos químicos em outro agrupamento, fazendo com que gere uma nova rocha a partir de uma rocha pré-existente. Com isso, você vai ver que as rochas metamórficas elas são constituídas de linhas, né? Ou seja, devido à pressão e temperatura, né, vai formar uma estratigrafia, conjunto de linhas ali, a característica mais comum das rochas metamórficas aí, né? A gente tem o mármore, que você não sabe o que é mármore porque casa de pobre não tem mármore, que é um negócio muito caro. Temos a ardósia, isso você sabe porque casa de pobre é cheio de ardósia verde. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E temos o gneiss, que eu não faço ideia de que tipo de rocha é o gneiss, né? Nunca vi um gneiss na minha vida. Talvez na universidade tenha visto algum, mas não estou lembrado. Agora vamos falar das rochas sedimentares. São rochas que resultam da disposição, compactação e cimentação de sedimentos rochosos ou orgânicos e com a transformação química das partículas de sedimentos originários do intemperismo e da erosão. Intemperismo e erosão a gente vai estudar mais tarde. É uma cilada, viu? Exemplo, o arenito, o argilito, o calcário e o carvão mineral são exemplos de rochas sedimentares. Então, através do intemperismo e da erosão, em rochas sedimentares, metamórficas, magmáticas, etc., são transformados em sedimentos. Esses sedimentos são carreados geralmente pela ação do vento e da chuva, se depositam em determinado lugar e com o passar de milhares e milhões de anos, através dos movimentos geológicos do planeta, esses sedimentos são transformados em uma rocha, a rocha sedimentar. Em termos de origem, a gente trabalha aí com 3 classificações. A gente tem as detríticas, ou seja, são rochas sedimentares formadas a partir de detritos de outras rochas, exemplo, o arenito, o argilito, o varvito e o folhilho. Né? Então o movimento ali de intemperismo e erosão vão transformando ali, né, detritos de outras rochas, vão se transformar em rochas sedimentares. Temos as quimiogências, deve ser quimiogênicas, não quimiogências. Ah, foda-se. Formado a partir da precipitação de substâncias dissolvidas em água, então salgemas, estalactites e estalagmites aí que você vê naquelas cavernas, grutas, etc. E as biogênicas, que são formadas por restos de seres vivos, como calcário, né, principalmente de áreas que foram oceanos e mares antigamente, com depósito ali de corais e outros elementos transformados assim, em rochas calcárias, e o carvão mineral, que é a transformação de grande quantidade de matéria orgânica, geralmente grandes florestas antigas que foram soterradas, e ao longo de milhões de anos, essa grande quantidade de carbono das florestas antigas são transformadas em carvão mineral no processo geológico aí do planeta. Aqui você pode reparar que nós temos 2 exemplos, né? O arenito e o calcário. Agora a gente vai falar sobre o tectonismo. O tectonismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre, se manifestando em 2 movimentos. Você também pode entender como os agentes internos do relevo, ou seja, são as movimentações do tectonismo, né, ligado ali aos movimentos das placas tectônicas, entre outras, que vai fazer com que você tenha uma modelagem, né, do relevo terrestre. Né. Ô produção, tá tocando a campainha lá, produção. Atende lá, produção. Não, deve ser a menina que eu contratei pro marketing. Não, o canal tá precisando, a gente tá com 52 inscritos, o último vídeo só teve 6 visualizações, eu contratei uma pessoa para cuidar da área de marketing do canal. O fato de não ter dinheiro para te pagar, não significa que eu não posso contratar alguém do marketing. Deve ser a menina do marketing que chegou aí para a reunião. Atende lá, por favor. São 2 movimentos, os movimentos epirogênicos e os movimentos orogênicos, tá? Então, epirogênico porque epiro vem de fogo, então são os movimentos que ocorrem no interior ali do manto ali, que pode levar a movimentações de arqueamento e abaixamento das placas tectônicas e regressão e digressão marinha. Mas vamos explicar isso com calma. Movimentos epirogênicos são movimentos que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorre lentamente em áreas geologicamente mais estáveis, né? Não provoca alterações na disposição nas estruturas geológicas locais, mas alteram a fisionomia do relevo das regiões por ela atingidas. Ou seja, as estruturas geológicas não mudam, mas a fisionomia do relevo é alterada. Pode ocasionar regressões e transgressões marinhas e podem formar o arqueamento e o abaciamento de conjuntos geológicos. Então, o que isso significa? Aqui a gente tem um exemplo de regressão e digressão marinha, né? Que é elevação da costa e redução da costa. Ao longo de milhões e milhares de anos, o que pode acontecer?
nos movimentos que o planeta realiza do tectonismo, locais que eram cobertos pelo mar, você pode acontecer de eles não serem mais cobertos pelo mar, tendo uma elevação da crosta, né? Ou seja, a maré baixa, o mar regride e aí partes que estavam cobertas pelo oceano aparecem. E pode ter a redução da costa. Locais onde a maré era baixa, a maré se torna mais alta, o oceano se expande e você tem uma redução da crosta terrestre. Isso acontece ao longo de milhares e milhões de anos pelos movimentos que a Terra realiza. Então você tem regiões no interior do Brasil, por exemplo, que através de estudos geológicos descobriu-se que ali era coberto pelo oceano há milhões de anos atrás, dando às rochas e àquela região características diferenciadas, singulares, por ter sido cobertas pelo oceano. O outro é como são os movimentos de soerguimento e subsidência, abaciamento de áreas geologicamente estáveis, né? Então é como se a placa tectônica ela erguesse fazendo um movimento para cima de soerguimento ou abaixasse fazendo movimento de subsidência. Então, por exemplo, aqui na região sudeste, regiões de serra ali dos mares de morro, né, que são serras de baixa altitude, 1.000, 1.500 metros, com alguns picos como da Ilhas Negras, né, foram soerguimento ocasionado na placa tectônica sul-americana pelos movimentos epirogênicos, fazendo com que essas regiões tivessem uma altitude mais elevada em relação às regiões do entorno. Não são movimentos que criaram grande cadeia de montanhas como faz os movimentos orogênicos que a gente vai ver a seguir. Os movimentos orogênicos são movimentos que dão origem às montanhas dependendo da maior ou menor resistência oferecida pelas rochas atingidas. Tem pequena duração no tempo geológico, mas transformam profundamente as áreas atingidas, tanto a estrutura quanto o aspecto do relevo. Então pode ser de dois tipos, né? Os chamados dobramentos e os chamados falhamentos. Os dobramentos são quando as rochas sofrem deformações submetidas à força proveniente do interior da Terra. Formam-se dobras ondulações de terreno em estruturas maleáveis. Então, geralmente, está em áreas de contato de placas tectônicas ou áreas que foram contato de placas tectônicas, fazendo que haja ali o dobramento, né? Conjuntos montanhosos, que você vai ler ali que são sinclinais e antisinclinais ali, que são movimentos relacionados. É como se você pegasse a crosta terrestre, no movimento da placa tectônica, uma bate sobre a outra, e aí eu tenho um achatamento da placa tectônica gerando conjuntos montanhosos. E nós temos os falhamentos. São quando as rochas são muito resistentes e rígidas, então em vez dela dobrar, o choque a que são submetidos no movimento das placas tectônicas causa uma fratura, e aí ocasionando desnível do terreno. Quando não há desnível, temos apenas uma diaclasse. O que é uma diaclasse? Não faço ideia. Aqui nós temos exemplo de um dobramento, né? Flanco é a zona de dobra, ou plano axial, flanco é a zona de dobra para cima. Então, formando aí as ondulações. E as falhas? Pode ser inversa, gerando um atrito assim, pode ser a falha normal ou pode ser a falha transcorrente ali. Geralmente a partir de movimentações das placas tectônicas. A gente viu em limites de placas tectônicas, né, dos movimentos que as placas tectônicas fazem na aula passada, você lembra? Que dia foi isso? Que nessas movimentações, por exemplo, a placa de Nazca se choca com a placa sul-americana, a placa de Nazca ocorre a subducção, ela desce, a placa sul-americana sobe, a placa de Nazca está sendo destruída e a placa sul-americana está sendo expandida em direção ao Pacífico, e ao subir causando este movimento orogenético, você tem a formação das cadeias montanhosas dos Andes, onde nós temos montanhas que atingem 5, 6 mil metros de altitude, como o pico Aconcagua na divisa ali do Chile com a Argentina, que tem mais de 6 mil metros de altitude, é o ponto mais alto da América do Sul. Então, os Andes têm essa característica de ter montanhas elevadas devido a movimentos orogenéticos. O Brasil, como está no centro da placa tectônica, né, nós não temos movimentos orogenéticos, temos movimentos epirogenéticos, fazendo com que tenha soerguimento e abaixamento ao longo do tempo na placa tectônica, fazendo que você tenha os planaltos centrais e as serras e as escarpas, por exemplo, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, entre outros, formados por movimentos epirogenéticos. Certo? Nada a ver. Terminamos a nossa aula de hoje, tá? Essa aula muito bacana, muito legal sobre tipos de rocha. Empolgante! Semana que vem na terça-feira, continuamos falando de geologia. Então se inscreva no canal, dê lá o seu joinha, deixe lá o seu comentário e até a nossa próxima aula.